programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e de conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, o Dr. Strauss. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa hoje. Estamos estudando o livro de Amós, este profeta menor que tem para nós uma grande importância. Estamos ainda no capítulo 1, vendo os juízos de Deus sobre 6 nações gentílicas. Já vimos sobre a nação da Síria nos versículos 3 a 5 e hoje vamos continuar a partir do versículo 6 do capítulo 1. Mas antes, vamos orar. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por tua santa palavra e pela bênção que ela é para os nossos corações. Senhor, nos ajude a apropriarmos da tua palavra, a aplicá-la em nossas vidas e transmiti-la às pessoas ao nosso redor. Queremos te pedir por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão doentes e precisam do teu cuidado. Senhor, supra as suas necessidades e conforta os seus corações. Que este dia seja de descanso, dia de renovar as forças e de bênçãos para eles. Oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Em nosso estudo do capítulo 1, vimos como Deus pronunciou juízos através de seu profeta Amós sobre 6 nações gentílicas. Ele dá as razões para cada pronunciamento desses juízos. Vamos ler os versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem o centro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Nesses versículos, Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom eram cidades da Filistia. Gaza é mencionada 2 vezes e o juízo é pronunciado contra ela porque era a capital dos filisteus. Era um popular centro comercial conhecido amplamente por sua intensa atividade. Atualmente a cidade de Gaza e a faixa de Gaza aparecem diariamente nos noticiários. Esta terra dos filisteus hoje é ocupada pelos palestinos. Naqueles dias, o grande pecado dos filisteus era o comércio de escravos. Compravam e vendiam mulheres jovens como escravas para os edomitas para a prostituição. Isso era e é algo muito mau aos olhos de Deus, e por causa desta maldade, Deus disse que enviaria fogo de juízo contra toda a nação, especialmente para os palácios de Gaza. Por outro lado, devemos observar que a cidade chamada Gate não é mencionada por Amós, porque naqueles dias a cidade havia sido destruída pelo rei de Judá, chamado Uzias. Temos isto registrado em 2 Crônicas 26, versículo 6. Enfim, a terra dos filisteus tem um juízo pronunciado pelo próprio Deus. Amigo, imagine um pregador no campo que cuida de ovelhas e colhe figos silvestres, chegando na cidade dizendo que Deus tem uma mensagem. Tenho certeza que eles pensaram que este homem era um maluco. Mas Amós tinha uma mensagem divinamente inspirada e quando ele abria a boca, certamente dizia algo. Quando Amós falava, ele dizia algo e as pessoas da terra dos filisteus sabiam que aquela era uma mensagem de Deus. Quando o homem prega a palavra de Deus, essa palavra é acompanhada pelo poder. E mesmo se você é um inimigo de Deus, mesmo se você está lutando contra a palavra de Deus, mesmo se você está resistindo ao Senhor Jesus Cristo, você não pode negar que há poder nessa mensagem. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amós estava pregando a palavra de Deus. Não importa o que os filisteus pensavam sobre Amós, eles tiveram que admitir que havia um homem que conhecia os seus pecados. Alguém deveria ter dito a ele para que ele soubesse. Certa vez eu estava pregando em uma conferência e depois de uma reunião, um homem se aproximou de mim e perguntou: alguém falou de mim para você?
E eu disse: Senhor, desculpe, eu nem o conheço, nem mesmo sei o seu nome. E então ele disse: pela sua pregação e ensinamento, eu pensei que alguém devia ter falado sobre mim para você. Você realmente me atingiu, falou diretamente para mim? Bem, na verdade, era a palavra de Deus. Você pode ver, apesar de eu não conhecer aquele homem, e nem ele me conhecia, mas a mensagem veio de Deus e o atingiu diretamente. Muito bem, vamos agora para os versículos 9 e 10 e ver sobre a terceira nação gentia, a Fenícia. Vamos ler estes versículos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. A terra da Fenícia é uma estreita faixa de território no Mediterrâneo norte-ocidental, ao norte de Israel. Ela era bem conhecida como um centro comercial. Suas principais cidades eram Tiro, Sidom, Biblos e Ugarite. Sua capital era Tiro, e nos seus palácios residiam os seus governadores, o rei e todos os que tinham altos cargos sob o comando do rei. Mas seu pecado, assim como o pecado de Gaza, foi comercializar escravos com Edom, um tráfico desumano de seres humanos. Mas além disso, eles eram culpados de não conseguirem manter a aliança dos irmãos. Você observou isso no versículo 9? E não se lembraram da aliança dos irmãos. Agora, o que era a aliança de irmãos? Para entendê-la, devemos olhar em 2 Samuel 5, versículos 11 e 12. Neste texto foi estabelecida uma aliança de irmãos entre o rei Davi e Irão, rei da Fenícia, e também entre Salomão e o rei Irão. Deus não iria ignorar esta aliança. Havia uma aliança entre os povos, e os fenícios quebraram essa aliança. Eles violaram o acordo e Deus iria lidar com esse pecado. As alianças devem ser mantidas, cumpridas, elas são importantes diante de Deus. Nos dias de hoje, creio que a violação mais comum de uma aliança em nossa sociedade é romper ou violar a aliança do casamento. Eu penso nos cristãos professos e até mesmo cristãos verdadeiros que um dia estiveram diante do altar e fizeram votos e disseram: até que a morte nos separe. Esta é uma aliança, um pacto solene. E quando você quebra essa aliança, não pode esperar que a bênção de Deus esteja sobre você. Agora, por favor, as pessoas que estão enfrentando problemas conjugais, me escutem. Você não pode correr para um advogado e romper a sua aliança com o seu cônjuge apenas porque as coisas não estão indo bem. Isso seria uma violação do pacto. Quando você jura algo, quando você faz uma aliança, quando você faz uma promessa e você tem um ministro de Deus ali para abençoá-la com uma oração e faz isso na presença de sua família, das testemunhas, eu tenho que dizer que Deus torna você responsável pela aliança que você fez. Agora, deixe-me dizer isto. A maioria desses casamentos desfeitos, nem todos, mas a maioria deles, tem uma terceira parte envolvida. Alguém foi brincar com o pecado. Talvez o marido com uma outra mulher, ou talvez a mulher caiu em pecado com outro homem. E esta violação dos votos matrimoniais, a quebra desta aliança, nunca é esquecida por Deus. Pense nisso. Deus nos considera responsáveis. Não devemos fazer promessas ou pactos que depois não iremos cumprir, não iremos manter. Esse foi o pecado dos fenícios e agora vamos dar uma olhada no pecado de Edom. Vamos ler os versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Edom foi o nome dado a Esaú depois que ele vendeu o seu direito de primogenitura, e os edomitas eram os descendentes de Esaú. Eles se estabeleceram no sul da terra prometida. Para entender tudo isso, devemos retornar aos capítulos 25 e 26 do livro de Gênesis. Deus mudou o nome de Esaú e começou a chamá-lo de Edom, da mesma forma que mudou o nome de Jacó e passou a chamá-lo Israel. E assim temos aqui os edomitas, os descendentes de Esaú. Agora, traçando a genealogia até Abraão, eles eram irmãos de sangue dos israelitas.
A chave do seu pecado foi a amargura, um espírito que não perdoa. Esaú nunca parou de odiar o seu irmão Jacó por obter fraudulamente a bênção e o direito de primogenitura, como foi escrito em Gênesis 27. Creio que nós vemos isso resumido nos versículos 11 e 12 de Amós, capítulo 1, onde diz: porque perseguiu a seu irmão à espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Em outras palavras, Esaú nunca parou de odiar seu irmão Jacó, e esta amargura foi herdada por sua descendência. A pessoa que deixa o ódio alimentar o seu coração é um forte candidato para o juízo de Deus. Aprenda isto nestes dois versículos, os versículos 11 e 12. A pessoa, o homem ou a mulher que o ódio alimentar o seu coração é um candidato para o juízo de Deus. Alguém disse: quando não flui o perdão no ser humano, não pode fluir o perdão de Deus. Isto foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus capítulos 5 a 7, o primeiro grande discurso do reino do nosso Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você pode ver então que Deus não tolera uma pessoa com espírito amargo e que não perdoa. Quando houver ódio no coração, Deus certamente não abençoará esta pessoa. Esaú acrescentou combustível à sua raiva, queimou todo o sentimento, todo o afeto natural por seu irmão, e Deus registrou por escrito esta má atitude de Esaú. Se Esaú se recusou a perdoar, como poderia clamar que o perdoassem? Não houve perdão para Esaú. E por quê? Porque ele nunca perdoou seu irmão Jacó. É realmente terrível a amargura, o ódio, um espírito rancoroso no coração de uma pessoa. Eu lembro de um homem rico que morreu odiando o outro da igreja que o tinha ofendido. Tentei resolver o problema várias vezes. Quando me tornei pastor, perguntei às pessoas o que estava errado com a igreja e eles disseram: bem, o irmão fulano de tal não fala com este outro irmão. Eles não se falam há anos. Então eu fui falar com um desses homens e perguntei se isso era verdade. Ele disse que sim, e eu perguntei: você já tentou se reconciliar com seu irmão? Então ele disse: eu não quero me reconciliar com ele. Ele errou comigo e eu não vou perdoá-lo. Depois fui para o outro homem, conversei, o confrontei e eu perguntei: é verdade que você e este irmão estão brigados há anos? Bem, ele disse: sim, nós não nos falamos. E eu perguntei: o que aconteceu? E ele disse: tivemos um mal-entendido, eu disse várias coisas que não deveria ter dito. Então eu lhe perguntei: você está arrependido pelo que você disse? E ele disse: sim, com certeza eu estou. Aí eu disse: alguma vez você já falou isso para ele? E ele respondeu: eu tentei me aproximar dele, mas ele não quis me ouvir. Então eu voltei para conversar com o primeiro homem e disse: eu fui visitar o outro irmão e ele reconheceu que alguns anos atrás vocês tiveram um problema e ele disse algumas coisas que o ofenderam. E ele respondeu com raiva: sim, ele fez isso e eu não vou perdoar. Bom, e eu disse: você sabia que ele está arrependido pelo que ele fez? Aí ele disse: é tarde demais para se arrepender. Então eu disse: ele quer pedir perdão pessoalmente e quer se desculpar. E ele disse: eu nunca mais quero ver este homem enquanto viver. E este homem rico, que tinha essa amargura, esse ódio, que não perdoava, morreu odiando o outro que o tinha ofendido. Aquele que tinha agido errado estava disposto a pedir perdão, e o outro homem morreu e terá que enfrentar Deus com este terrível pecado na sua consciência. Querido amigo, é algo terrível um homem viver e morrer desse jeito. Se eu estou falando com você hoje, que sente que foi ofendido e não quer perdoar, acerte as suas contas com Deus e não demore. Corrija a sua atitude e Deus irá abençoá-lo por isso. Agora, voltando para Amós, vamos ver sobre outra nação dos gentios. A quinta nação, Amon, nos versículos 13 a 15. Vamos ler. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor.
Creio que a primeira vez que o nome Amon aparece na Bíblia é em Gênesis 19:38. Ele era filho de Ló, de uma relação incestuosa com sua filha mais nova. Os amonitas eram hostis à nação de Israel e muitas vezes se aliavam a outras nações inimigas de Israel. Aqui temos algumas passagens que falam sobre isso. Deuteronômio 23, versículos 3 e 4, Juízes 3, versículo 13, 2 Samuel 10, versículos 1 a 19. Amós denuncia uma das piores maldades dos amonitas, cruel e desumana para as mulheres que estavam esperando seus bebês. Lemos isso no versículo 13. Faraó, em Êxodo capítulo 1, e Herodes, em Mateus 2, foram reis que ordenaram o infanticídio, o assassinato de crianças. Este tratamento cruel sobre minorias oprimidas trouxe sobre eles severa retaliação de Deus. Nesta passagem, o objeto principal do juízo é Rabá. Esta era a capital dos amonitas. Tanto o rei e seus palácios cairiam sob o juízo de Deus. O nome desta nação, na atualidade, é Amã. Deus julgou aquela nação por causa do seu pecado horrível. Imagine assassinar mães com seus bebês para que esta nação, dos amonitas, pudesse conquistar a vitória. Que coisa horrível! A morte de crianças no ventre é realmente um pecado que Deus abomina. Reconheço que essa é uma cena cruel e sangrenta de assassinatos, mas eu também creio que muitos abortos não são nada mais, nada menos que assassinatos. Eu creio que toda criança tem o direito de viver. Se você está me ouvindo, você teve esse direito. E por que você vai privar o direito de outras pessoas? Só Deus pode dar a vida e só Deus pode determinar quando uma vida cessa ou termina. Esse foi o terrível pecado dos amonitas e o severo juízo de Deus caiu sobre eles. Chegamos agora à última nação dos gentios, que é Moabe, no capítulo 2 do livro de Amós, versículos de 1 a 3. Vamos ler. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso, porei fogo a Moabe, e consumirá os seus palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Qual é o pecado de Moabe? Bem, a vingança de Moabe contra Edom atingiu uma profunda depravação quando ele abriu o túmulo do rei de Edom, queimou os seus ossos e usou as cinzas para fazer cal. Vemos isso melhor em 2 Reis 3, versículos 26 e 27. Esta atrocidade foi uma demonstração baixa de injustiça social. Vingança descontrolada e ódio são algo parecido com isso. Envenena as pessoas em suas mentes e corações com inflamante amargura, e essa vingança fere mais o autor do que a pessoa odiada. O dia em que Moabe abriu o túmulo do rei Edom, assinou a sua própria morte. Amós disse no capítulo 2, versículo 2, Moabe morrerá com grande estrondo. Há uma importante lição aqui para cada um de nós. As relações humanas provocam uma reação de Deus. Justiça social e pessoal são exigidas por Deus a todo ser humano. O pecado de Moabe foi como um bumerangue. A mensagem de Amós deveria alertar cada um de nós. Quando chegarmos a Amós, capítulo 4, 12, teremos de enfrentar a seguinte declaração. Ouça. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Grave isso, por favor. Amós 4, 12. Moabe não estava preparado para encontrar com Deus, mas o dia do encontro não demora. Agora vamos olhar para trás, para os 6 pecados destas 6 nações gentílicas. Todos eram pecados de injustiça social. Nem todos têm a mesma cor de pele, ou a mesma religião, ou a mesma nacionalidade, ou as mesmas tradições e costumes, mas todos nós somos seres humanos, somos criação de Deus. E ninguém tem o direito de infligir injustiça social sobre o outro. Aqueles que fazem isso liberadamente serão julgados por Deus. Não devemos viver meramente pelas coisas passageiras, temporárias. A eternidade é um tempo longo e o juízo certamente virá. Portanto, devemos agir com bondade e consideração pelos outros. Se olharmos para nós mesmos, vamos chegar a um estado de caos, guerra civil e outros males. Devemos nos precaver contra isso e nós, os cristãos, devemos tomar a iniciativa. Não devemos ser culpados de injustiça social com o próximo. A vida pertence a Deus e somente Deus tem o direito de decidir quando termina.
Bom, assim concluímos os juízos de Deus sobre as nações gentílicas. E em nosso próximo estudo, vamos ver o juízo de Deus sobre Judá e Israel, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Que Deus abençoe você ricamente. Um grande abraço, obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.